Olá, tudo bem? Eu sou o Salvo Silveira e eu sou um idealista. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da genialidade. Será que você consegue se tornar um gênio? E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Em primeiro lugar, nós vamos nos contextualizar e entender o que é ser um gênio. Segundo Alberto Del Isola, no livro Mentes Brilhantes, os gênios tiveram origem na Grécia Antiga. As pessoas ficavam tão impressionadas com os poderes da mente humana que atribuíam essa grande capacidade a seres mitológicos, os daimons. Os daimons eram espíritos benevolentes enviados por Zeus para ajudarem as pessoas. Mas como os romanos plagiaram os gregos em quase tudo, mudaram apenas os nomes. Então os romanos chamaram esses espíritos sábios de geni, ou seja, gênio. Assim, os povos da antiguidade atribuíam toda a sabedoria, inteligência e inspiração a esses espíritos, os gênios. Mas foi no século XVII que a palavra tomou esse significado que conhecemos hoje de pessoa com inteligência ou talento natural, ou capacidade mental naturalmente exaltada. Mas aqui eu vou me ater a gênios como sendo aquela pessoa de um talento brutal e que de fato agrega um valor para a sociedade, por meio da criatividade. Por exemplo, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, René Descartes, Isaac Newton, Thomas Edison, Beethoven, Machado de Assis, Tom Jobim, Stephen Hawking, Steve Jobs. Em geral, os gênios são pessoas mais inteligentes que as pessoas populares, obviamente. Porém, não pense que inteligência é apenas ter erudição. Não necessariamente. Não necessariamente que uma pessoa leia vários livros não significa que ela seja inteligente. Nada disso. Pois a inteligência é uma capacidade muito geral e ampla que envolve diversos fatores que permitem raciocinar, planejar, resolver problemas, ser criativo, entender ideias complexas e abstratas e aprender e mais várias outras coisas. Ou seja, a inteligência é muito mais do que essa ideia de ser bom em matemática ou ler vários livros. Mas então fica a pergunta, o que faz com que os gênios da humanidade sejam tão diferentes de nós que aparentemente somos meros mortais? Você já parou para pensar nisso? Segundo o Alberto Del Isola, muitas das pessoas que eram de fato inteligentes ao longo da vida não eram vistas como inteligentes, principalmente na infância. Por exemplo, o grande matemático e físico Henri Poincaré foi considerado um imbecil, tendo um resultado muito baixo em um teste de QI. Thomas Edison, que foi o grande inventor da lâmpada e outras 1900 e tantas invenções, ele foi considerado muito lento na escola. E Einstein, para você ter noção, o Einstein tinha dificuldade na aprendizagem quando ele era criança. E a grande questão aqui é que grande parte dos gênios não se saem bem em testes de inteligência, pois geralmente esses testes medem pouquíssimos fatores. Inclusive, provavelmente, se Einstein estivesse vivo até hoje e fizesse alguns desses testes de inteligência que estão na internet, ele talvez iria até mal, pois a inteligência não é só ser bom de cálculo. Ser inteligente envolve fazer perguntas, envolve ter um grande interesse por grandes questões, até ter uma boa intuição. Você realmente não pode medir esses fatores por meio de testes, ou se pode, é muito difícil. E para piorar, para você ver como que a genialidade é algo complexo, inclusive tem alguns estudos que associam genialidade a problemas mentais, como bipolaridade, depressão, alcoolismo, ansiedade e outros problemas. Não é por acaso que você vê grandes gênios da humanidade que tinham uma baita de uma dificuldade para administrar problemas simples da vida pessoal deles. A questão aqui é que quando falamos em genialidade, esse ainda é um mistério. Ainda temos muito mais perguntas do que respostas para conseguir responder com exatidão essa grande questão. Mas apesar disso tudo, ainda temos uma pequena luz no fim do túnel. Acompanhe eu aqui. Realmente ainda é difícil saber como se tornar um gênio. Há mais perguntas do que respostas para essa questão, mas já temos alguns indícios que possam mostrar para a gente um caminho a ser seguido, com o objetivo de trilhar uma determinada rotina. Em 1911, um grande cientista espanhol chamado Santiago Ramón Cajal, acho que é assim que fala o nome dele, descobriu que o número de conexões entre neurônios, chamados de sinapses, era o verdadeiro causador da genialidade.
Mas agora fica a pergunta, tá, como estimular o cérebro a fazer tais conexões? E é aí que respondo de forma simples, curta e grossa. Aprendendo. Sim, aprendendo. Adquirindo novas habilidades, aumentando o conhecimento, criando, ou seja, como se o cérebro fosse um músculo e a aprendizagem uma academia. E essa ideia foi fortemente confirmada em 1980 pela cientista americana Marianne Diamond, que foi uma das fundadoras da neurociência. Ela fez um teste com ratos que confirmou que Kajal já falava sobre aprendizagem. O teste dela foi simples. Ela criou 2 grupos de ratos. O primeiro grupo ficou em um ambiente super estimulante, com uma variedade de brinquedos em que manteria constantemente estimulados. E outro grupo ficou em uma jaula normal, uma jaulinha simples, praticamente sem nada, apenas com comida e o necessário. Então, o resultado impressionou a todos. Os ratos que tiveram nas jaulas super estimulados, além de viverem por muito mais tempo, também tiveram um crescimento considerável do cérebro, que ocorreu devido ao aumento de conexões entre os neurônios deles. Enquanto com os ratos que ficaram em uma jaula normal, sem estímulo nenhum, simplesmente tiveram uma vidinha comum, bem diferente dos ratos que eram super estimulados. O cérebro de Einstein, para você ter noção, o Einstein, depois que ele faleceu, tiraram o cérebro dele. Afinal, ele não ia usar mais, né? Então, com o cérebro dele partido em vários pedacinhos, distribuído pelo mundo para fazerem estudos do cérebro dele, pedacinhos esses que são estudados até hoje, e em uma das pessoas que teve o prazer de estudar esse cérebro, o resultado foi praticamente o mesmo, que é dos ratinhos que ficaram super estimulados. Notaram no cérebro do Einstein um aumento absurdo de conexões entre neurônios. Ou seja, muito provavelmente a inteligência dele foi construída ao longo de toda a vida. Ou seja, algo mais relacionado à persistência na aprendizagem do que simplesmente apenas ser nascido inteligente. Não é por acaso que na edição especial da revista Scientific American Mind sobre os gênios, o cientista Dan Cate supôs que todos os gênios usam um processo em comum em seus trabalhos. Eles começam com uma busca por ideias, não necessariamente um problema que precisa de uma solução. Eles começam com uma busca por ideias e então, a partir dessa busca por ideias, eles começam uma longa série de testes. Testes seguidos de vários erros. Até eles conseguirem encontrar a solução. E muitas vezes conseguem respostas até para outros problemas que ninguém sequer tinha noção de como iam conseguir encontrar. A conclusão aqui é simples. Quanto mais aprendemos, maior ficam as conexões entre os neurônios e mais inteligentes nós ficamos. Com o cérebro sendo uma espécie de músculo que quanto mais exercitamos, mais forte ele fica e maior fica também a capacidade de ele resolver problemas. Mas é claro que eu devo ressaltar que não devemos nos limitar a pensar que somente persistência seja suficiente para ser inteligente. Na verdade, a persistência é um dos ovos na cesta com vários outros ingredientes. Alguns ingredientes esses que a ciência ainda nem conhece. Não é por acaso que o grande matemático Terence Tao, saudado por sua grande contribuição para a ciência sobre a dinâmica dos fluidos, que foi um grande ganhador da prestigiosa medalha Fields em 2006, aos 31 anos, ele disse que o sucesso dele é uma junção de trabalho duro, dirigido pela intuição, literatura e um pouco de sorte. Pense nisso.